Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Neste instante, gostaríamos de compartilhar uma palavra do coração de Deus sobre a sua vida. E para isso estaremos meditando e nos aprofundando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 14 da palavra de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia neste momento, mas principalmente permita o mover do Espírito Santo gerar unção, revelação, edificação sobre a sua vida. Assim nos diz a palavra em Romanos 8, verso 14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Novamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo direciona a igreja que se encontrava na cidade de Roma para um propósito muito importante a respeito da fé e da caminhada cristã. Encontramos neste verso de número 14 uma afirmação, quando o apóstolo Paulo declara que todos os que se permitem ser guiados, movidos pelo Espírito Santo, serão chamados, serão vistos, reconhecidos como filhos de Deus. Logo, ser filho de Deus, ser filha de Deus, significa ser movidos pelo Espírito Santo. Não é um caminhar sozinho. Não existe mais uma tomada de decisão sem a direção do Espírito Santo. Tornar filho de Deus, se tornar filha de Deus, é permitir o domínio, o governo, o senhorio, o reino de Deus ser estabelecido em sua vida, no seu coração e em todas as áreas e aspectos do nosso ser. O Senhor deseja guiar a nossa vida não apenas naquilo que consideramos espiritual, porque muitas vezes nos condicionamos a pensar e a crer que existe esta grande separação daquilo que é espiritual em nossa vida e daquilo que é apenas natural. E por muitas vezes uma pessoa pensa que o trabalho é natural, então Deus não irá participar da área profissional, das decisões neste aspecto do ser. No entanto, quando a palavra nos ensina que o Espírito Santo guia e direciona todos os que são filhos de Deus, isto significa que o Senhor deseja direcionar toda a nossa vida, seja na área emocional, seja no aspecto espiritual do nosso ser, seja também no aspecto natural da saúde e de tantos outros momentos e situações que vivenciamos. O Senhor deseja te guiar para um tempo de oração, para um tempo de jejum, para o tempo de consagração, de santidade. O Espírito Santo de Deus é aquele que aperfeiçoa as nossas palavras quando não sabemos orar. É a unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. É através do Espírito Santo de Deus que conhecemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então o Espírito Santo pode nos direcionar sobre a nossa vocação, sobre o nosso chamado, sobre o ministério, sobre uma área a servir no contexto da igreja. Sim, louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo também deseja conduzir as nossas vidas em outras áreas, nas decisões que são importantes e que precisamos tomar, ter uma escolha, como um lugar de trabalho, quando temos uma opção ou mais de uma opção, para saber se aquela empresa será um lugar abençoado para estarmos, para ali exercermos uma profissão. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus, ele direciona os passos de todos aqueles que são filhos e filhas de Deus. Seja em sua casa, no cuidado dos filhos, na educação, seja no seu casamento, seja também em outros momentos da sua vida, o Espírito Santo de Deus deseja participar de toda a sua vida.
E isto não significa perder a liberdade. Isto não significa não ter uma autonomia, pelo contrário. É uma vida consagrada ao Senhor. Porque na liberdade que o nosso Deus nos concede, escolhemos ser guiados e movidos pelo Espírito Santo. Porque permitir a direção do Espírito Santo de Deus é reconhecer que a nossa própria vontade, muitas vezes escolhas, são falhas. Podemos errar. Podemos escolher aquilo que está fora, contrário ao querer, ao propósito de Deus sobre a nossa vida. E por isso, ouvir a voz do Espírito Santo é essencial na caminhada cristã. Porque Ele nos conduz, Ele nos guia ao centro da vontade de Deus. O salmista, no Salmo de número 23, quando declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o salmista também reconhece que o Senhor é aquele que nos guia à vereda da justiça. O Senhor nos conduz a pastos verdejantes. Logo, o nosso coração precisa ser inteiro, entregue ao nosso Deus. Porque quanto mais deixamos de desfrutar da nossa própria vontade, que é falha em muitos aspectos, passamos a mergulhar na profundidade da boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Temos permitido que a direção do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida constantemente? Ou estamos a cada momento realizando separações, colocando a nossa vida apenas em uma área considerada espiritual, e na área espiritual deixamos o Senhor falar ao nosso coração, mas quando entra em outros aspectos da nossa vida, em outras áreas, sejam elas de relacionamento, sejam elas de emoções, sejam elas profissionais, familiares, em outras situações que vêm ao seu coração neste momento, não ouvimos a voz de Deus e queremos andar sozinhos e não permitimos a direção do Senhor. Porque ser feito filho de Deus, isto precisa estar muito claro em nosso coração. Se somos feitos filhos e filhas de Deus, nós somos filhos de Deus em casa, somos filhos e filhas de Deus no trabalho, somos filhos e filhas de Deus na escola, na faculdade, somos filhos e filhas de Deus caminhando na rua, saindo para algum lugar, em viagem de férias, no casamento, nas relações cotidianas com o próximo, na vida da igreja, exercendo o ministério. Em todo tempo, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, em todo tempo, o Espírito Santo de Deus deseja ser o nosso amigo, deseja estar próximo, deseja guiar, direcionar, nos mover ao centro da vontade de Deus. Porque não é questão de tempo, não é questão de lugar, não é questão de uma área da nossa vida. Ou somos filhos ou não somos filhos. Ou somos guiados pelo Espírito Santo em todas as coisas, ou então não somos guiados pelo Espírito Santo. Não é questão de tempo, de lugar, é questão de essência, de pertencimento. Foi-nos dado a graça, a alegria de sermos feitos filhos de Deus. Como o verso 15 também irá dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos nesta hora: Abba, Pai. Deus, Tu és o nosso Pai. E como Teus filhos e filhas, a nossa oração precisa ser: Espírito Santo de Deus, em todas as áreas da nossa vida, nos guie, nos mova, nos direcione ao centro
do propósito de Deus. Esta é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe, que esta palavra possa crescer em sua vida e te edificar poderosamente, no nome de Jesus.